Olá, meu amigo e amiga, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Para ser mais exato, nós estamos aqui no nosso sétimo vídeo da série A Vida dos 12 Apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Existem pessoas que elas ficam na dúvida, né, se eram duas pessoas diferentes, se eram as mesmas pessoas, porque em alguns evangelhos cita Bartolomeu e tem outros que citam sobre Natanael. Nós vamos explicar aqui. E antes da gente dar sequência, queria te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, curtir o nosso vídeo, caso você goste do conteúdo, para nos ajudar a crescermos e levar a palavra a mais pessoas. Amém, queridos? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o nome como ele é conhecido, Natanael ou Bartolomeu. É importante dizer que nos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, na hora dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, é citado o nome Bartolomeu. No evangelho do apóstolo João, na parte dos 12 apóstolos, se refere como Natanael. E não só nessa parte, mas na parte também do encontro de Filipe, quando ele convida a Natanael para seguir Jesus, em alguns evangelhos diz que era Filipe e Bartolomeu, e outros que era Filipe e Natanael. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Natanael, a palavra Natanael significa dom de Deus e Bartolomeu significa filho de Tomai. Isso significa que o apóstolo João, muito provavelmente, ele tinha mais intimidade com Natanael do que os outros. Os outros escreveram como Bartolomeu, porque na verdade o seu verdadeiro nome era Bartolomeu Natanael. E João, como tinha um pouco mais de afinidade, ele provavelmente colocou o nome, segundo nome dele, como Natanael. Tá bom? Cidade de nascimento: Natanael nasceu na cidade de Caná, na região da Galileia. Existem algumas variações de concordância sobre o ano exato em que ele nasceu, então não podemos afirmar aqui com toda certeza. Nome dos pais: sabemos que o nome do seu pai era Tomai, porque o significado do nome Bartolomeu, é filho de Tomai, mas o nome da sua mãe não é descrita na Bíblia, não podemos identificar. Qualidades de Natanael, nós podemos colocar aqui que Natanael ele era um homem muito correto. O próprio Jesus diz, testemunha sobre ele na passagem em 1 João 1,47, que nele não havia dolo. Se a gente pegar o significado da palavra dolo, ela quer dizer fraude, omissão, falsidade. Tanto que em algumas outras traduções de Jesus, a tradução é trocar a palavra dolo por falsidade, onde Jesus diz assim: nele não há falsidade. Ele era um homem muito correto. Natanael, na verdade, ele era um verdadeiro israelita, né? Jesus diz também sobre isso. Quando se diz verdadeiro, quer dizer que não só por descendência, mas também pelas suas ações, pelo seu modo de ver, pelo seu modo de ser. Ele procurava honrar vivendo de forma dos verdadeiros israelitas viviam de acordo com a sua verdadeira descendência. E algo interessante é que ele buscava a verdade, né? E a verdade era Jesus, ao qual ele teve o prazer de conhecer. Amém, queridos? A palavra cita, como eu disse, Natanael no livro de João, no capítulo de 1, de 38 mais ou menos até a parte do versículo 51, e cita a parte da qual Filipe foi ao encontro de Natanael, queria que ele conhecesse o mesmo Jesus que ele conhecia. Então é possível a gente compreender que Natanael ele tinha um determinado conhecimento das Escrituras,
Outro fato que confirma que ele era um verdadeiro israelita íntegro, não só em questão de descendência. E ele compreende que sabia da vinda do Messias. Porém, ele não, no primeiro momento, ele não acreditou, talvez que poderia ser Jesus, pelo fato de dizer que ele era de Nazaré, né? As pessoas, os israelitas, eles tinham na sua mentalidade que algumas cidades pequenas, não tão comerciais, não tão conhecidas, não levantavam profetas. E Nazaré, como era uma cidade muito simples, muito humilde, muito pequena, Natanael, ele desprestigiou esse fato. Outro ponto interessante sobre a vida de Natanael é que depois da ascensão de Jesus, ele foi pregar na região ali da Armênia. E segundo as histórias, segundo os relatos, ele foi morto, foi decapitado naquela região por volta do ano de 51 depois de Cristo e se manteve fiel à sua palavra por todo o tempo. Outra característica que poderia destacar aqui, além dessas que ele conhecia as Escrituras, pela reação de quando Filipe disse para ele que Jesus era de Nazaré, podemos ver claramente que ele e Filipe eram amigos mais chegados que irmãos, como eu disse aqui, pelo próprio fato de citar eles algumas vezes próximos, de que Filipe, quando ele conheceu a Jesus, ele foi até Natanael contar para ele a boa nova, e quando ele fez aquela pergunta, ele diz: vem e vê. Aprendizados da vida de Natanael, nós podemos destacar aqui que às vezes nós podemos ter a percepção errada das coisas se não buscarmos a sabedoria e a direção de Deus. É o que eu estou falando. Ele tinha um conhecimento, um determinado conhecimento das Escrituras, mas assim como 99% dos judeus, eles não acreditavam que poderiam vir coisas boas de Nazaré. Então, muitas vezes, pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria maneira de achar que tem entendimento das coisas, às vezes a gente, se não estiver fundamentado em Deus, nós não vamos compreender e entender os planos de Deus. Tá? É preciso que muitas vezes nós possamos nos quebrantar, e entender a vontade de Deus, não tirar nossas próprias percepções. E outro exemplo interessante é que Jesus fala que tinha visto Natanael quando ele estava debaixo do pé da figueira. E era algo que somente ele e Natanael sabiam sobre a figueira. Provavelmente um momento de muito quebrantamento, na vida de Natanael. Por isso que ele usa o fato que ele não tinha virado dele a sua face, e sim que estava com ele. E um aprendizado grande sobre isso é que muitas vezes pode parecer que Deus não está contigo e que Ele não está com você, porque talvez você está olhando não com os olhos espirituais, mas com os olhos terrestres. Mas saiba que Ele está com você e Ele sabe e vê todas as coisas. Amém, queridos? Então, eu espero que você possa ter gostado desse vídeo, que possa ser edificante na sua vida, que o nome de Deus possa ser glorificado. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Forte abraço, Jesus abençoe.